Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus, que nos trouxe até aqui para ouvir da palavra dEle, para celebrarmos ao Senhor, para estarmos aqui reunidos, cantando, adorando, glorificando o Senhor. Deus é bom. Nós vamos estar vendo hoje o livro de Josué. Se você não sabe, se você nos visita, nós estamos caminhando, nós estamos na série Deus e o seu povo, então pegando o panorama de alguns livros bíblicos que eu acho que nós vemos pouco ou não temos oportunidade de pregar de forma sucessiva. Então, ao invés de pregar passagem por passagem, como nós costumamos fazer, vamos dar um panorama em cada livro a partir de Deuteronômio, que foi o primeiro na semana passada. Tem no nosso canal no YouTube, eu recomendo que veja por causa da importância que Deuteronômio tem para todos os livros posteriores no Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver Josué. Então vamos ler um pouquinho dele, vamos ficar de pé para a leitura no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. E aí devagar nós vamos avançando. Josué 1, do 1 ao 9. Josué é o 6º livro da Bíblia. Então, se você colocar a mão aí no começo, você já consegue abrir. Se for possível, fique com a Bíblia aberta, fique com o aplicativo certinho, você está com o celular, que a gente vai caminhar um pouquinho pelo livro. Vai ter uns slides, mas às vezes é bom que você pegue, olhe. No slide só fica um versículo por vez, às vezes é bom você dar uma olhada no versículo que foi anterior, tal. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Então, o primeiro, seja forte e corajoso, para você conduzir esse povo para herdar a terra. Seja forte e corajoso para enfrentar aquilo que está diante de você, conquistar essa terra que eu prometi sob juramento. Agora tem mais um, seja forte e corajoso. Primeiro, para enfrentar aquilo que está diante deles, pela promessa do Senhor. O segundo, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, primeiro, seja forte e corajoso, é para conquistar a promessa, tudo tal. O segundo é para seguir a lei, seguir aquilo que Deus ordenou através de Moisés. 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora vamos pular lá para o final, capítulo 24. É o último capítulo de Josué. Josué 24, 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um pouquinho para frente, a partir do 29 ao 31. Capítulo 24, versículo 29 a 31. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que recebeu por herança, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás.
Israel serviu ao Senhor durante a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Oremos. Santo Jesus, nos dá força e coragem diante daquilo que temos diante de nós. Ajuda-nos a olhar para o passado, o que o Senhor já fez em nossas vidas e para as nossas próprias falhas, ao que nós recebemos dos nossos pais ou nos lugares que a gente trabalha, que a gente recebeu por herança, que nos ajuda e que nos atrapalha, e a olharmos adiante, meu Deus, e seguirmos confiantes que o Senhor é conosco. Ajuda-nos a aprendermos do que o Senhor tem para nós aqui em Josué. Eu sei que o teu Espírito está entre nós, meu Deus. Como a arca estava no meio dos israelitas, o teu Espírito está aqui. Mas diferentemente do que era com eles, que estava simplesmente na arca, eles deviam manter distância, por conta de Cristo Jesus, o teu Espírito está em nós. Então agora nós somos separados para o serviço a ti, sendo santos. Nos dá da tua misericórdia, meu Deus. Que possamos estar diante de ti, ouvindo, recebendo e sendo transformados. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Ó Senhor, meu Redentor. Em Cristo, amém. Podemos nos sentar. Eu vi um vídeo de inteligência artificial, e é incrível, né? 2 anos atrás era tudo torto, 8 dedos numa mão, faltando dente e tal, tudo. Agora já está bem mais certinho, né? Eu vi um vídeo que era como se fosse os anos 80, em cabelo, em carro, aquele anos 80 dos Estados Unidos, tipo Stranger Things, tal. E aí o pessoal falando com a câmera, chamando as pessoas a voltarem aos anos 80. O que você está fazendo em 2025? As pessoas não se conversam, não se olham no rosto, não estão ali no momento, só ficam nas redes sociais, tudo, tal. Estão chamando de um jeito, tipo, que você sente, nossa, estou no pior momento da humanidade, quero voltar, tudo. Isso é uma coisa que vende bastante. Nós olhamos filmes, nós olhamos videogames, nós olhamos qualquer tipo de mídia, a nostalgia lá dos anos 90, assim, 80, até dos 2000, está muito em alta e vende muito. E a gente vê e pensa, nossa, verdade, era melhor isso, era melhor aquilo, verdade, né? Não ficava no celular, não acontecia isso, o mundo era diferente, podia brincar na rua, tudo. O que acontece? De fato, não é ruim, não é um pecado a gente pensar no que se passou. Mas eu acho que isso aponta, o fato de isso estar tão na onda, aponta uma incapacidade nossa de viver o presente. Aponta uma possibilidade da gente só idealizar as nossas memórias e ficar desanimado com hoje ou com o amanhã. A gente precisa fazer as pazes com o passado, de uma forma que respeite o que foi conquistado, respeite as coisas boas, respeite o que nós recebemos, e também de lidar com as falhas, com os pecados, com os traumas, sem nos travar, sem nos dar uma ansiedade que a gente fica sem se mover. Sem isso, sem a gente fazer as pazes com o passado e buscar entender o futuro, nós não vamos conseguir nos responsabilizar pelo hoje. Nós não vamos conseguir viver, pensar, enxergar, caminhar o hoje. Nós precisamos saber que, independente do que nos foi deixado de bom ou de mal, por exemplo, nas instituições que nós fazemos parte, como a igreja, como o trabalho nosso, na nossa família, o que aconteceu de bom no passado e nos afeta, o que aconteceu de mal no passado e nos afeta, ou na nossa história, o que o Eduardo de 10 anos atrás deixou de bom e de mal para o Eduardo de hoje. Independente do que nos foi deixado de bom ou de mal, nós temos que nos apropriar, tomar posse do momento de hoje, das oportunidades, das escolhas, do que Deus tem para o agora. Pensar na glória passada, nossa, a igreja antigamente fazia as vigílias, o pessoal era mais santo, a igreja era diferente, hoje não é assim. Pensar nas glórias passadas do país, do trabalho, da vida, não bastará. Lamentar o fracasso passado também não bastará. Pensar e ficar preso nas glórias do passado, pensar e ficar preso nos traumas do passado, não vai bastar. Deus te chama hoje a tomar responsabilidade pela sua vida diante do que Ele já fez no passado e promete para o futuro. Deus te chama hoje a tomar responsabilidade pela sua vida diante do que Ele já fez no passado e o que Ele promete para
o futuro. É isso que eu espero que nós possamos ver um pouco aqui em Josué. Josué, trechos dele foram escritos enquanto estava acontecendo, com certeza. Enquanto as coisas estavam acontecendo, os discursos iam sendo falados, cai Jericó, etc., eles já iam armazenando um pouco. Só que boa parte de Josué foi completada depois. No máximo, talvez antes, mas no máximo até a época de Davi. Então, talvez algumas centenas de anos depois, de fato. Como que a gente sabe disso? Se você ler o livro, você vai ver cada capítulo, às vezes 2, 3 vezes em cada capítulo. Caiu Jericó, então pegaram umas pedras e fizeram um monte para lembrar. Quando seus filhos perguntarem por que essas pedras estão aí, foi porque caiu Jericó. Vai passar pelo Jordão, eles atravessam o Jordão em seco, pegam umas pedras, colocam 12 pedras no meio do Jordão. Quando seus filhos te perguntarem por que essas pedras são aí, porque a gente passou. Acabou de atravessar o Jordão? Pega a pedra, coloca do lado. Então é constante isso. E várias coisas são explicadas. Salvou Raabe, por isso que a família de Raabe vive entre nós até hoje. Fez pacto com os gibeonitas, por isso que os gibeonitas vivem em nós até hoje. É constante isso. Parece que a pessoa que escreveu, que terminou de editar, que fez o finzinho das edições no livro de Josué, como a gente tem hoje, queria que o povo que estivesse lendo olhasse para o passado e refletisse. O que aconteceu nessa época? Nossa, teve tais vitórias. Nossa, mas eles falharam em tal coisa. Então ele está olhando para o passado. Então aqui nós estamos em Josué. Moisés morreu, o líder que foi do povo por tanto tempo morreu. Eles estão diante da terra prometida. O que aconteceu? Em Adão, a terra foi amaldiçoada e a semente, a descendência foi amaldiçoada. Maldita será a terra, você terá que trabalhar com seu suor, ela te dará frutos. Maldita será a sua semente, com dor você terá parto, você dará luz. Então, em Abraão é chamado para que a terra, ele recebesse uma terra prometida e a semente dele, os descendentes dele abençoassem todas as famílias da terra. Em Abraão foi chamado para reverter a maldição de Adão. Só que teve 400 anos de paciência até que Abraão, o povo de Abraão, o povo de Israel, fosse chamado a essa terra. Havia um povo ruim, que matava a criança para os seus deuses, que praticava práticas de zoofilia cultual. Um povo ruim. Deus deu 400 anos de paciência para eles, e eles sabiam do Deus de Israel. A gente vê alguns trechos que eles tinham conhecimento de várias coisas sobre o Deus de Israel. Eles não se arrependeram. Deus, então, encaixa as coisas para que combinasse com Josué chegando ali. Em Moisés houve a libertação do Egito, o êxodo, passagem pelo deserto, só viram a terra e ficaram uma geração inteira no deserto. Então a gente chega em Josué. Josué foi auxiliar de Moisés desde a juventude. Ele esteve no Sinai, quando Moisés subiu no Sinai, Josué estava ali um pouco para trás, junto com outras pessoas. E quando eles chegaram na beira da terra, mandaram espias, 12 espias, para ver como que era a terra e voltarem a falar. Mandaram 12 espias, um de cada tribo, entre eles estava ali Caleb e Josué. Desses 12, 10 ficaram com medo. Falaram, nossa, o povo lá é muito grande, nós somos como gafanhotos diante deles. Então, por causa desses 10 que temeram, 2 falaram, não, nós vamos lá, vamos confiar na promessa de Deus. Por causa desses 10, o povo ficou com medo, não quiseram ir. Então Deus falou, olha, porque vocês estão com medo, porque vocês não quiseram confiar no meu poder, vocês vão ficar uma geração inteira, 40 anos, vagando pelo deserto, até que todos vocês morram, e somente Josué e Caleb, os que falaram, que reconheceram a promessa de Deus, consigam entrar na terra. Moisés passa o bastão para Josué, ainda em vida, no final de Números, e aí começa o livro de Josué com a morte de Moisés, e uma palavra de ânimo da parte de Deus para Josué, para que eles continuem caminhando, que eles passem pelo Rio Jordão, entrem na terra, conquistem a terra e distribuam a terra entre as tribos de Israel. No começo da vida de Josué, Israel era um povo escravo que estava vagando pelo deserto. No final da vida de Josué, já era uma nação que, depois de muita guerra, se estabeleceu em um país, em uma terra. Deuteronômio termina o que a gente chama de Pentateuco, os 5 livros da lei. Josué começa o que a gente chama de livros históricos. Ambos mostram essa transição muito importante, um momento decisivo da história de Israel, e se concentram nas palavras e ações de um grande líder,
Moisés em Deuteronômio, Josué em Josué. Deuteronômio espelha e aponta o livro de Josué. Josué olha para trás e cumpre aquilo que foi previsto em Deuteronômio da conquista da terra. Os dois estão em transição. Deuteronômio tem vários discursos de Moisés. O que vai acontecer quando vocês entrarem na terra? Olha para o passado, as promessas de Deus. E Josué mostra a eles fazendo isso, o começo dessa vida na terra, com a bondade do Senhor. De Josué até o segundo livro dos reis, nós temos a história da conquista e da perda da terra. Israel se estabelecendo na terra e perdendo a terra. É um caminho de alguns séculos que nós vamos passar nas próximas semanas. Tá, o que acontece em Josué? Comecinho, do 1 ao 5. É um prólogo chamado de Josué, Deus falando com Josué, e os preparativos para se entrar na terra. Já fala disso. Do 6 ao 12, a conquista, as batalhas com eles conquistando, conquistando Jericó, conquistando as cidades, derrotando reis, guerreando e conquistando a terra. E do 13 ao 21, meu irmão, tem umas passagens na Bíblia, é tudo palavra de Deus, tudo é para nós, mas tem umas que é difícil de ler. Do 13 ao 21 é distribuição da terra. Então vai falar, lançaram as sortes. E aí para a tribo de Judá ficou a cidade A, B, C, D, E, F, G. E ficou tanto para cá. E aí foi até o rio. E aí você fica confuso, mas onde que é esse rio? Então do 13 ao 21 é um pouco pesadinho da gente conseguir ler, mas essa distribuição, a gente já vai ver a importância disso. E do 22 ao 24 é o final da vida de Josué. Josué olhando para trás, pensando, desafiando o povo diante do que ele sabe que é o final da vida dele. Qual que é o propósito de Josué? Descrever a entrega da terra de Canaã por Deus ao seu povo Israel. A terra é um presente dado por Deus, que faz cumprir as suas promessas dadas desde Abraão até Moisés, continuando o seu plano para ter um povo que fosse luz para as nações. Deus quer um povo para ser luz para as nações, para continuar, para mostrar a bênção sobre a terra no meio de um mundo de maldição. Nesse ponto é igual o que ele tem para nós. Deus estabelece um povo na terra para que seja luz para as nações, mostrando a bênção do Senhor no meio de um mundo de maldição. Só que essa conquista foi incompleta. Josué vai falar de muitas vitórias, bênçãos, derrotas do inimigo, mas também vai mostrar medo e lentidão em se cumprir a vontade de Deus, do povo cumprir a vontade de Deus. Nós vamos ver o florescer do reino de Deus, do reino de Israel, o começo muito bom, muito otimista do reino de Israel, mas também as sementes do que seria a ruína do reino de Israel. Deus cumprindo as suas promessas, seu povo sendo fiel, e também seu povo sendo covarde e rejeitando o Senhor. Ao ler esse livro, nós aprendemos a lidar com a glória do passado e com os erros do passado. Nós fazemos isso durante o tempo que se chama hoje, para não nos desesperarmos com o futuro. Aprendemos a olhar para a glória, para os erros do passado, para não nos desesperarmos no futuro. Isso aparece em dois contextos até. Josué, o povo que estava lá, vivendo Josué, eles iam olhar para o passado e falar, nossa, Moisés foi um grande líder, nós saímos do Egito, vimos o mar vermelho se abrindo, nós vimos tantas misericórdias de Deus, o maná, mas ao mesmo tempo nós falhamos, Moisés morreu, nós ficamos 40 anos andando no deserto, agora nós não somos fortes militarmente, nós somos menores, mais fracos que isso, será que o que vai acontecer? E olhando para o futuro, o que vai acontecer agora no futuro? Então, para Josué e também para as pessoas depois que lessem Josué, aqueles que escreveram Josué, que terminaram de editar Josué, iam olhar para o passado e falar, nossa, Josué fez isso, fez aquilo, conquistou, olha a misericórdia de Deus, caiu Jericó, derrotou Ai, passou pelo Rio Jordão, mas também falharam. E agora, o que será de nós? Como vai ser o nosso futuro? Então, em dois níveis, olha para o passado e para o futuro. Da mesma forma é conosco. Nós vamos ser convidados aqui por Deus a olhar para o nosso passado e refletir sobre como isso encaixa-se no nosso futuro. Deus te chama hoje a tomar responsabilidade pela sua vida diante do que Ele já fez no passado e do que Ele promete para o futuro. Começa com um chamado, seja forte e corajoso, como nós lemos aqui. Então, Josué não era
jovem, ele tinha 40 e tantos anos. No final ele já está com 80 anos, mas 40 e tantos, talvez até mais um pouco. Mas ele foi chamado para ser forte e corajoso diante dessa transição difícil, diante da morte de um líder tão importante para o povo, diante do que acontecer, como que ele vai guardar a lei. Então, diante da conquista da terra, de guardar a lei, ele foi chamado de ser forte e corajoso. E ele envia espias, a mesma coisa que aconteceu antes, ele envia só 2. Ele enviou 2 espias, entraram em Jericó. Quando eles entraram em Jericó, eles viram, tentaram entender, tentaram bolar uma estratégia, tiveram que se esconder e foram recebidos por Raabe, uma prostituta ali de Jericó. Raabe pede, guarda eles, protege eles, fala que eles tinham ido para outro canto, tal, e pede da misericórdia deles. Guardem então a minha casa, guardem então as pessoas que estiverem aqui. E ela é recebida no povo de Deus. A gente vai falar mais dela depois, mas pensem que a primeira pessoa do povo de Deus que mora na terra prometida é Raabe, uma prostituta de outro povo. Eles atravessam o Jordão. O Jordão estava num tempo de alta, Deus para o fluxo do rio Jordão, a Arca da Aliança fica parada, eles têm que ficar 1 quilômetro longe da Arca da Aliança e passa todo o povo, mais ou menos 1 milhão de pessoas. Isso aponta para o Mar Vermelho, né? Então, porque o Mar Vermelho parou, eles passaram, então de novo, né? Água parando, e também é um aviso para o Deus Baal, o Deus da terra de Canaã. Porque o Deus Baal ele tinha se estabelecido derrotando os deuses do caos, os deuses da água, os deuses do mar. Essa parte da mitologia ali. Então, Deus entrando, fazendo com que o seu povo entre na terra, parando o Rio Jordão, já é um aviso também para eles. E há também diversos marcos, como eu falei, né? Olhem para o passado, lembrem do passado. Então, eles são chamados a se preparar para a guerra. Como que eles se preparam para a guerra? Vocês vão se circuncidar, porque o povo não se circuncidou no deserto. Vocês vão comer a Páscoa e vocês vão se encontrar com Deus. A gente já vai ler isso. Então não é, nossa, então vocês vão fazer um seminário de guerra aqui, né? Vai vir uns anjos, os anjos vão trazer umas espadas, não vai trazer umas armas do futuro, né? Então vai trazer uma AK-47, vai trazer umas coisas diferentes assim para vocês conseguirem dominar esse problema que está diante de vocês. Não, vocês vão se preparar religiosamente. Vamos ler 2 passagens. Primeira profissão de fé de Raabe, capítulo 2, versos 11 a 13. Aí é Raabe diante dos 2 espias. Aqui está falando, olha, nós soubemos de Israel, nós soubemos do povo de vocês, nós soubemos o que aconteceu no Egito. Verso 11. Quando soubemos disso, o povo de Jericó, desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha que profissão de fé bonita. O seu Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jurem pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. Uma pessoa clamando ao povo de Israel, livrem-me da morte. É isso que a gente tem mais desejar na vida, um descrente falando, mostra-me como eu me salvo, mostra-me como eu posso me proteger, como eu posso me proteger debaixo das asas desse Deus. E aí um pouquinho para frente, capítulo 5, 13 a 15. Estando Josué já perto de Jericó, passaram pelo rio tal, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. O que acontece aqui? Josué, gente, foi 40 anos. Desculpa, eu falei a idade errada dele. Quando eles estavam entrando, ele já tinha ao redor de 80 anos. Caleb tinha 85, ele tinha ao redor de 80, com certeza. 40 anos antes, 4 décadas antes, ele estava exatamente onde ele está agora, olhando para Jericó. O que aconteceu? O pessoal ficou com medo, fracassaram, voltaram para trás. 40 anos depois, eles ainda são uma nação
fraca militarmente. Eles ainda são uma nação de nômades. Eles estão ali no mesmo momento. E agora, o que vai acontecer? Eu imagino eles subindo no monte, olhando Jericó, orando, perguntando para Deus o que vai acontecer, falando, nossa, temos essas limitações, estamos entrando aqui, será que o povo vai retroceder? Será que aquilo que aconteceu no passado vai acontecer de novo? O que vai acontecer com a gente? E ele olha e vê um ser em forma humana, mas que não era humano. Ele percebe que é diferente. E esse ser está com a espada desembainhada. Vocês sabem, se alguém segura uma arma, se alguém já leu alguma coisa sobre porte de arma, uma das regras é que você nunca coloca o dedo no gatilho, se não for para usar. Se você for segurar, você tem que segurar os dedos retos sem ser no gatilho. Porque você só coloca no gatilho se for para usar. Da mesma forma, uma espada desembainhada não é para, nossa, vou afiar a espada, vou... Não, era um homem ali, que não era homem, que era mais que o ser humano, segurando uma espada. E Josué velhinho lá. O que você faria? Você é velhinho, com 80 anos. Ok, beleza, deixa eu dar uns passos para trás, me esconder aqui, chamar por Caleb, imitar um pássaro, ver se Caleb vem aqui me ajudar, manda alguém. Não, ele vai para frente e fala, se é por nós ou contra nós? Você está de qual lado? Se você for do lado deles, eu resolvo isso aqui agora. Agora, se você for do nosso lado, a gente está precisando de ajuda. E a resposta? Literalmente aqui, em todas as traduções está nem uma coisa nem outra. Literalmente aqui ele só fala, não. Sabe aquela pessoa que você manda no WhatsApp? Ah, você quer pizza de calabresa ou de frango? Não. Me ajuda, né? O que você quer? Ele só fala, não. Não dá tempo da gente fazer esse parênteses, mas aqui, gente, tudo aponta, é o próprio Deus. É o mesmo que estava na sarça ardente. É Cristo Jesus antes da encarnação se mostrando ali. Falando, eu sou o comandante do exército do Senhor. E eu não sou pelas suas causas. As minhas causas são diferentes. Tira a sandália dos seus pés, porque onde você está é terreno santo. A terra que você está, a terra prometida, é terreno santo. Eu não vou servir a sua agenda. Você que tem que servir a minha. Não vai ser do jeito que você espera. Não vai ser você conquistando Jericó de um jeito muito fácil. Vai ser do jeito que eu quero. Você está por mim ou contra mim? Deus falando isso para ele. Então, ele vence. Deus não luta por nós. Deus reconstrói a nossa percepção da batalha. Deus reconstrói o que a gente pensa que é vitória. Deus nos coloca na luta que ele vence. E a gente pode estar a favor ou contra o comandante do Senhor. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Quem que falou isso? Alguém fala mais alto. Não, alguém fale, eu sei que a gente é batista, mas pode falar. O que vocês lembram quando alguém fala, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é santo? A sarça ardente, obrigado, mãe. Então olha para o passado. O que aconteceu com Moisés, no chamado de Moisés, para ter a libertação do êxodo, está acontecendo aqui agora com você. Só que a terra que ele está é a terra prometida, então também olha para o futuro, para a conquista. Então está olhando para o passado e para o futuro, que é a brincadeira que eu estou fazendo com vocês aqui. Beleza, 6-12, conquista. Jericó, as muralhas ruim, Deus faz do jeito dele, não do nosso. Como que eles derrotaram Jericó? Ah, beleza, foram lá, Deus deu muita força para eles. Gente, não sabemos ao certo o tamanho de Jericó, tem alternativas diferentes, mas era 1 milhão de pessoas. Então, eles começaram a andar ao redor de Jericó, provavelmente não tinha espaço, teve que formar uma fila. Então, juntou gente ao redor inteiro dos muros. Imagina o pessoal de Jericó olhando. O que é isso? O pessoal andando com instrumento, com tudo. Veio um dia, aí foram. Aí aquele povo esquisito que faz umas coisas estranhas que Deus vai. Aí segundo dia, de novo. Tá, agora eles vão fazer alguma coisa diferente. Não fizeram. Terceiro, quarto. Será que eles duvidaram? O que eles pensaram? Nossa, gente, a gente só está andando aqui, se cansando, pegando sol. E continuaram. Quinto, sexto. No 7º dia fizeram 7 vezes a volta. Aí tocaram a trombeta e as muralhas caíram. Deus fez do jeito que ele queria. Protegeram Raabe,
derrotaram, destruíram a cidade de Jericó, mas teve um cara chamado Acã. Qual que era a ordem de Deus para Jericó? O ouro e a prata vai ser para o Senhor, para o templo do Senhor. O resto já era, vocês não peguem nada. Acã deu uma despertão. Enquanto Raabe pediu da misericórdia, a prostituta pediu da misericórdia de Deus, foi protegida, Acã, do povo, de linha, com certeza estava decorando um pouco as coisas de Moisés, servia a Deus. Pegou para ele um pouquinho, falou, eu tenho o direito de pegar aqui. Pegou um pouco do ouro, que era para o Senhor, pegou uma capa babilônica, que era bonitinha, tal, escondeu. Isso fez com que, esse pecado escondido, fez com que o povo perdesse para uma cidade muito menor depois, a cidade de Ai. Eu vou tentar não fazer nenhum trocadilho com o nome da cidade. Eles tentaram, uma cidade pequena, eles mandaram poucas pessoas, não consultaram o Senhor, levaram um pau, morreram pessoas do povo de Israel, voltaram e aí ficaram perdidos. Eles tiveram um descuido numa luta pequena, não procuraram o Senhor e não trataram de um pecado no meio deles. Deus mostra, Acã é morto, junto com a família dele, eles ganham de Ai, eles fazem uma renovação da aliança com o Senhor, e aí continua a história, tem luta em Gibeon, que era para proteger um povo que se abrigou com eles, fez um jeitinho brasileiro lá, mas a gente não vai entrar nos detalhes disso. Aí numa luta para proteger essas pessoas que estavam com eles, que a gente não vai entrar aí, que teve o sol parar. Então Deus mandou tanto granizo para cima do exército inimigo, quanto parou o sol, na verdade a terra parou de girar, prolongou um pouquinho o dia, para que eles conseguissem triunfar ali. E depois, no final, do 6 ao 12, a gente vê a conquista de 31 reis que eles derrotaram. Vamos ver rapidinho, capítulo 7, 6 ao 10. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor. O que ele fez diante do fracasso? O que ele fez diante do... Ele mal sabia, mas diante do pecado. Ele, com as autoridades de Israel, junto com as pessoas, prostraram-se em terra diante da arca do Senhor. Cobrindo de terra a cabeça, ali permaneceu até a tarde. 7. Disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Espera aí que eu já leio o 10. Como que Josué está clamando para o Senhor diante de uma derrota? Como que ele pede? Ele pede, Senhor, pense no teu nome. Pense em como o seu nome pode ser glorificado. Não pense na minha luta, não pense no meu orgulho, não pense na minha conta bancária, não pense na minha tristeza, na minha ansiedade, naquilo que eu acho bom, naquilo que eu acho mal. Pense no teu nome, Senhor. Que o teu nome seja glorificado diante dessa derrota que eu tive. Muito para nós aprendermos aqui. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Então não fique remoendo essa derrota, Josué. Vamos lidar com isso. É um pecado, vamos tratar desse pecado. É algo que tem que ser tratado, vamos tratar disso. Levante-se diante do Senhor e faça o que precisa ser feito. Vamos para o 11, rapidinho. 11, 21 a 23. Então, beleza, derrotaram 31 reis, tem uma lista, você fica até cansado de ler o rei de X, rei de Y, rei de Z, vai falando ali. Aí no final dessa lista, capítulo 11, 21 a 23. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Está falando que exterminou totalmente, certo? Aqui são os Enaquins, os mesmos que o pessoal tinha ficado com medo antes. Era um povo gigante, descendente dos Nefilins, não vou entrar na questão dos Nefilins, mas era um povo gigante. O menor deles era o tamanho do Rafael, que apresentou aqui o Eduardo. Eles ficaram com medo, e aí, beleza, Josué exterminou. Mas pouco depois, nesse mesmo livro, a gente vê que eles voltaram para Hebron e para Debir. Então eles exterminaram, mas nem tanto. Sobrou um pouquinho. Cadê? Josué destruiu-os totalmente, também suas cidades. 22. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, nenhum foi deixado, somente em Gaza, Gate e Asdod é que alguns sobreviveram.
Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso, completude, paz da guerra. Então, beleza. Derrotaram, conquistaram, Deus deu, Deus cumpriu. Mas não foi completo, ainda falta um pouco. Ainda tem gente morando na terra que não deveria. A gente vê em alguns casos, gibeonitas, que foram protegidos em Israel, mas não estavam em fé. A gente vê o pecado de Acã, o descuido que eles tiveram em Ai. A gente vê o povo conquistando, mas não terminando o serviço. Contrastado com as vitórias milagrosas. Deus parando o sol. Cai as muralhas de Jericó. Cai granizo para que eles possam ganhar. Então tem o cuidado de Deus, milagroso de um lado. Mas o povo deixando as coisas meio incompletas. Essa é a conquista. Aí do 13 ao 21 é a distribuição. Capítulo 13, verso 1. Sendo Josué já velho de idade, bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Então, beleza. Você está terminando a sua vida, vocês ganharam muita coisa, vocês estão se estabelecendo, mas ainda falta muito. Eles guardam, dão muitos detalhes aqui, como eu falei, do 13 ao 21, é uma leitura um pouco densa, a gente fica meio cansado assim lendo. Mas por quê? Por que dá tanto detalhe? Porque todos os indivíduos, cada centímetro da terra que Deus deu, cada pessoa que estava ali em cada tribo, era importante para Deus. Ninguém em aliança com o Senhor, dos mais fracos para os mais fortes, dos com pouquinha fé para os com mais fé, era insignificante para deixar de ser incluído. A terra foi distribuída de uma forma justa, de acordo com o tamanho das tribos, por sorteio, seguindo algumas promessas, tal. E aí, em grande parte a terra distribuída já foi ganha. Então, beleza, vocês estão ganhando aqui essa terra, essa cidade é para vocês, pode trazer, traz a mudança. A outra não, vocês ganharam essa aqui, mas está com os inimigos lá, vocês vão ter que derrotar. Então está tudo um pouco misturado. Beleza, eu tenho a cidade de Sorocaba, a zona norte, a zona oeste, beleza, está conquistada, a zona leste, a zona sul, não. Vocês vão ter que ir lá, entrar no centro, derrotar os inimigos ali. Então, parte já está ganha, parte não. Já e ainda não. Vocês já ouviram a gente falando sobre isso. O ápice da coragem, qual que é o cabra mais macho lá em Israel? Caleb, 85 anos de idade, ele chega assim: eu tenho 85 anos, estou tão forte quanto estava quando Moisés me chamou. Eu quero a terra dos Enaquins, eu quero a terra dos gigantes. Eu vou lá, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei. Iniciativa dele. Junto dele, toda a tribo de Judá toma uma iniciativa maior. Não termina tudo, mas toma uma iniciativa. Mas aí Manassés, Efraim e principalmente a tribo de Dan, eles ficam com medo. Eles não conquistam. Dan, inclusive, falou: nossa, a terra que o Senhor nos deu está muito difícil. Manda a gente para o outro lado. Aí foram para um povo que não era nem dentro da terra deles, que era um povo fraco, e exterminaram eles sem Deus ter mandado. Então a gente vê a obediência, o descanso. Mas esse descanso que foi dado por Josué, essa conquista, é frágil. Ainda falta muito. Então a gente tem pessoas que tomaram posição, deram o primeiro passo, conquistaram algo que parecia impossível para eles, pela idade, pela limitação, pela força, e falaram: se o Senhor estiver comigo, vai dar certo. Outros ficaram com medo, mesmo tendo tudo na mão, viraram as costas e foram para o outro lado. Qual que seria a sua posição? Porque é a posição que você está hoje. Você pode tomar uma posição diante de algo que é muito difícil para você e falar: se o Senhor estiver comigo, eu vou dar passos aqui, vou conseguir, mesmo que não seja a vitória que eu espero, a vitória que fica bonita no Instagram, a vitória que vai me dar mais dinheiro, mas eu vou seguir e conquistar aquilo que o Senhor tem para mim, ou virar as costas e tentar de outro jeito. Deus te chama para tomar a responsabilidade pela sua vida diante do que Ele já fez no passado, diante do que Ele promete para o futuro. Então, beleza, depois da distribuição a gente tem 22, 23, 24, que são despedidas, reflexões sobre o que Deus fez e exortações. Uma coisa que eu não vou entrar muito, eles passaram pelo Jordão e aí distribuíram essa terra. Antes do Jordão, tinha uma terra chamada Gileade. Nessa terra de Gileade, 3 tribos, 2,5, quiseram essa terra.
Então falaram, olha, Moisés, lá para Moisés, a gente não precisa entrar, a gente está feliz com essa terra aqui. Podemos ficar? Podem. Só que quando os seus irmãos entrarem, vocês vão ter que ajudar eles. Então vocês vão morar aqui, vocês já estão no descanso, vocês têm a casa de vocês, vocês vão ficar tranquilos. Só que a guerra de lá, vocês vão mandar os homens de vocês e vocês vão ajudar a conquistar ali. Eles ajudaram. Eles conseguiram. Ó, eu não vou nem ler esse versículo. Mas o que a gente vê? Quando Deus nos dá descanso, tranquilidade, estamos num momento tranquilo, louvado seja o Senhor, a gente fica de boa e relaxa. Ah, beleza, nossa, vou aproveitar a bênção. Não é isso que Deus nos chama. Deus chama. Você pode estar com o seu descanso, você pode estar bem, mas o seu irmão não. Como que você pode entrar no descanso, estar tranquilo em Deus, se o seu irmão não está? Como que você pode estar tranquilo? Ah, agora vou pegar uma água de coco, vou relaxar, vou aproveitar o fruto. Sendo que o seu irmão não está. Sendo que o seu irmão está passando por lutas. Sendo que o seu irmão precisa resolver pecados. Sendo que tem pessoas que precisam se converter. Então eu deixo aquilo que me é confortável, faço o que não me é confortável, e eu ajudo o que está ao meu redor. Beleza, 22 é só sobre isso, tem todo um esquema, mas que eu vou acabar pulando, mas que mostra tanto unidade quanto desunião. Você lê na sua casa, você lê bastante a Bíblia. 23 e 24 é praticamente Deuteronômio. 23 e 24 é muito semelhante ao livro de Deuteronômio. Bênçãos e maldições, celebração da aliança e vitórias. Mas lamento por saber que essa vitória está incompleta, que Israel vai falhar. 23, 14 a 16. Josué se despedindo. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vou bater as botas. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das promessas, das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Deus cumpriu o que ele tinha. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu, se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Então ele avisa, louvado seja o Senhor que deu essa terra. Cuidado, Deus é o Senhor zeloso. Ele reconta a história de Israel desde Abraão, chama o povo para não adorar deuses falsos, abandonar a idolatria. O povo faz uma renovação da aliança, e eles dão a resposta perfeita. Vamos servir ao Senhor. Gente, imagina a gente evangelizando ou falando com algum desviado, tal, tudo. A gente fala, olha, você tem que tomar cuidado, você pode ser amaldiçoado, você pode estar sob condenação, mas você pode se abrigar no Senhor, em Deus, em Jesus Cristo. E a pessoa fala, é isso mesmo, entrega o meu coração. A gente vai abraçar, vai dar glória a Deus, vai jogar para cima, vai trazer para a igreja, vai querer batizar. O que Josué faz? Não acredito no você não. Você está brincando com a minha cara. Vocês não vão fazer isso. Vocês não conseguem fazer isso. Josué pega pesado com eles. Josué duvida deles. 24, 14, 15. Agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O livro termina com uma dúvida. O que Israel vai fazer? Tem uma confiança, Deus cumpriu suas promessas. Houve paz, houve serenidade, prosperidade, otimismo, bênção. Mas temporário. As vitórias e bênçãos do ontem não são garantias da fidelidade do hoje. Cada geração deve descobrir de novo e de novo como confiar em Deus. Cada fase de nossa vida deve haver uma redescoberta de quem Deus é, de como construir as nossas vidas ao redor dele. Gente, em Jericó, os israelitas só precisavam caminhar ao redor da cidade e tomá-la depois que Deus derrubou seus muros.
Em Ai, tiveram de preparar uma emboscada, só que Deus deu instruções claras. Vocês vão fazer assim, 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 depois de lidarem com o pecado, e funcionou e eles ganharam. Em Gibeon, o Senhor enviou uma tempestade de granizo que causou destruição. O sol e a lua lutaram por Israel. O povo participou dessas lutas, o povo combateu. Eles organizaram-se. Mas o texto deixa claro, Deus e mais ninguém foi o vencedor nessas batalhas contra os seus inimigos. Israel, o povo, foi secundário. As batalhas que eles travaram não foram exercícios militares. A condição da vitória não era ser mais forte, mas era fidelidade. O objetivo era que eles lembrassem o que era, o objetivo era lembrar de Israel e os povos de Canaã, que não era força, mas fidelidade. Israel deveria ter uma perspectiva mais ampla. A terra que nós estamos é santa e pertence ao Senhor. Deus está entregando o seu povo. Deus quer reverter a maldição. Deus quer julgar a maldição da terra e transformar em bênção. Não eram batalhas dos israelitas. Se fosse uma batalha dos israelitas, Acã não teria morrido. Por que eu vou punir uma pessoa por ter pego um pouquinho de ouro e uma capa? Devolve e pronto. Mas se é do Senhor, de alguém santo, é diferente. Não seria gasto tanto tempo com cerimônias religiosas. Gente, circuncidou todos os homens de 40 anos para baixo antes de começar a batalha. Isso é uma coisa que se faz antes de guerra? Isso é uma coisa que debilita o homem, que deixa o povo ruim por alguns dias. E eles fizeram isso por fidelidade ao Senhor. Não eram batalhas para os israelitas. Eram batalhas para Deus, eram batalhas de Deus. Então vamos lá, caminhando para o final. No começo, tire a sandália dos seus pés, porque essa terra é santa. No final, 24:19, Josué diz ao povo assim: vocês não têm condições de servirem ao Senhor. Ele é Deus santo, Ele é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Santidade para entrar na terra, para a batalha, para a conquista, para lidar com o pecado, para expulsar povos, para viver na terra, para permanecer na terra. É isso que eu exijo de vocês, Israel. Como eu sou santo, sede santos. Como eu estou separando vocês, sejam separados e andem nesse caminho, andem nessas leis, dediquem-se e amem ao Senhor. Nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos isso. O passado seja nossa, naquela época era fácil, naquela época era bom. Ou, não, o passado me segura, olha só como eu fui tratado, olha só as coisas que aconteceram, o que eu pequei, ou que os meus pais pecaram contra mim, ou as coisas que aconteceram, isso nos segura, seja para o bem, seja para o mal. E o futuro também, ou nossa, só vou descansar quando eu estiver ganhando 50 mil reais no mês, só vou descansar quando eu conseguir, para o bem, por muita ansiedade de conseguir coisas terrenas, ou para o mal, por ansiedade. Essa preocupação nos trava. Nós não conseguimos caminhar no caminho que Deus tem para nós, estar na terra que Deus quer para nós em santidade. Nós somos mesquinhos. A santidade parece que tem que descer do céu, arrumar espaço nessa terra de trevas. Só assim a gente conseguiria viver o hoje. Só assim a gente conseguiria se livrar dessas amarras do passado e do futuro. A santidade abrindo os céus e descendo. Josué se chamava Oséias. Moisés que mudou o nome dele. Oséias significa Oshua, significa salvação. Moisés mudou o nome dele para Yeshua. E Yeshua, no hebraico, a gente sabe que quando o nome muda de idioma, ele muda um pouquinho, né? William, no inglês, vira Guilherme. John, João. O nome Yeshua, Josué, quando mudou para o grego, virou Jesus. É o nome de Jesus. Cristo Jesus é o grande Josué, que direciona o seu povo em vitória para entrar na terra. Vamos ler Hebreus 4, 6-11. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso,
E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da obediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O que acontece? Nós temos um descanso preparado para nós, por Cristo Jesus, que nos chama a hoje termos uma determinada postura, uma responsabilidade para entrarmos. Hoje, Deus coloca uma espada nas suas mãos para a batalha contra as trevas. Nunca mais houve um mandamento de guerra, como houve, nem haverá. A gente é chamado para outro tipo de guerra. A gente é chamado a derrotar nossos inimigos de outra forma. Primeiramente, tem uma batalha espiritual contra demônios, sim. Até maior que essa, até mais forte que essa contra demônios, tem uma contra o seu próprio pecado e apatia. O inimigo, que a espada que o Senhor coloca em suas mãos tem que ser derrotado, é primeiramente você mesmo. Você pode deixar o seu pecado meio vivo, matar uma parte dele, ou cumprir a ordem do Senhor, de exterminar as trevas. Para isso, talvez você tenha que fazer algo estranho. Rodear a cidade, ler a Bíblia, orar, ir ao culto, negar pecados que soam tão bons para a cultura ao redor, mas que você sabe que é morte. Mesmo quando você não quer, mesmo quando parece que nada acontece, você insiste em orar, em ler a Bíblia, em estar com seus irmãos. E Deus vai matando as trevas em você e ao redor. Hoje, Deus quer que você retire as sandálias dos seus pés e pare de buscar os seus planos, do seu jeito, nas suas batalhas, sobre as coisas que você se importa. E pense em como participar da batalha dele, para que essa terra, esse mundo, seja todo consagrado para o seu Criador. Para isso, talvez você tenha que rever o que é uma vitória. Talvez vitória não seja o que você pense que é. Por que tem que ser tão difícil? Deus, por que tem que ser tão complicado? Podia ser tão fácil se acontecesse assim, assim, assim. Se Jericó se rendesse, se nós fôssemos melhores, se nós estivéssemos mais armados, se a igreja tivesse mais pessoas, se eu fosse mais forte, se não tivesse acontecido isso, se eu ganhasse mais dinheiro. Mark Dever, sobre o tipo de vida que Deus nos chama a ter, ele fala assim: se você não fosse um crente, você não seria capaz de viver a vida que você tem sem o poder do Espírito de Deus. Deus nos chama e nos coloca numa vida que nós não seríamos capazes de viver, de aguentar, de resistir, de continuar, se nós não tivéssemos o Espírito de Deus. Deus nos coloca em condições que a nossa vitória não é a vitória do mundo e também não vem por meios que nós acharíamos fáceis. Por fim, hoje, Ele olha para você que não aguenta mais pecar, que não aguenta ser o seu eu. Você que quer fugir, que quer correr, talvez você nem perceba o pecado, como foi com Acã, mas que você não aguenta mais você mesmo. Você pode ser como Acã. O que aconteceu com Acã? Ele trouxe maldição para quem estava ao redor dele. Ele foi um inferno, no sentido de trazer condenação para ele e para as pessoas ao redor. E foi cortado fora do povo da aliança. Ou, ao invés de Acã, você pode ser como Raabe. Raabe, a casa de Raabe, um prostíbulo, foi uma arca de Noé em Jericó, trazendo salvação para os que estavam ali. Você pode abandonar uma vida de pecado, abandonar aquilo que você tem que é contra o Senhor e fazer parte da família de Cristo. A gente não vai ler, mas Raabe se casou com um rapaz chamado Salmão, outro para se fazer trocadilhos. Depois da linhagem deles vem um rapaz chamado Boaz, que casou com Ruth, teve Obed, Obed teve Jessé, Jessé teve Davi, Davi, depois de várias gerações, teve Jesus. Faz parte da linhagem de Cristo. Jesus Cristo, isso é uma citação, nos dá novos céus e nova terra, uma terra perfeita. Jesus Cristo levou toda a violência, é um livro que pinga sangue, Josué, ele levou toda a violência sobre ele mesmo. Ele não parece um guerreiro, mas ele é aquele que carrega a espada do Senhor contra os inimigos, a ponto de conseguir cortar as trevas
da sua vida. Ele derrota as trevas. Nós estamos aprendendo uma nova forma de lutar contra o mal. Se você crê em Cristo, você pode tomar responsabilidade hoje para os outros e para o outro. E a gente não vai ter o mesmo resultado do rei de Ai. O rei de Ai foi levantado no madeiro. Mesmo a gente sendo pecadores que nem ele, odiando ao Senhor, que nos tira do nosso amado pecado. Se você ressuscitou com Cristo, você não terá o mesmo fim de Acã, morto espalhando morte por causa do seu pecado. Mesmo a gente sendo como Acã, que a gente esconde erros até mesmo quando outros são prejudicados. Se você está firmado em Cristo, você não vai ter o final de Jericó, que ruiu ao ouvir a trombeta que decreta a vitória de Deus. Você tem alguém que assumiu responsabilidade. Você tem alguém que morreu no madeiro, morrendo pelo seu pecado, espalhando vida, que anuncia um futuro com Deus para todo aquele que nele crê. A trombeta tocará, as muralhas cairão. De qual lado você estará? Tome o seu lugar de responsabilidade hoje. Oremos. Jesus, Tu és maravilhoso. Te agradeço e te louvo, meu Deus, pelo livro de Josué. Te agradeço e te louvo pela possibilidade, meu Deus, de tomarmos um lugar de responsabilidade. Nos dá uma postura diante de Ti, meu Deus. Prostrados diante do Senhor, meu Deus. Nos dá uma postura diante dos desafios desse mundo. Que nós possamos ser fortes e corajosos, esperando a vitória, que não é a vitória do mundo, é a vitória que provém do Senhor, meu Deus. Possamos tirar as sandálias diante do Senhor, meu Deus, sabendo que o Senhor nos consagrou, nos separou para sermos separados para serviço a Ti, e agora podemos espalhar vida, meu Deus. Que possamos seguir o exemplo de fé de Raabe. Derrota as trevas em nós. Em Cristo, amém.